Hello. Hi, everyone. Olá a todos. Olá, David, Alexander. Um prazer voltar a vê-los. Bom, estamos a chegar ao fim da nossa conferência. Já conheceram o David ontem, é diretor da Associação e da MEMO, é o presidente. Depois temos o presidente da Associação Eslovénia de Museus. Foram os nossos parceiros no desafio de organizar estas conferências. Vou iniciar com o David, com a experiência de organizar a primeira conferência deste ciclo e depois deste dia e meio de trabalho intenso. Quais seriam os resultados principais desta conferência de Lisboa, David? Muito obrigada, Clara. Gostaria, em primeiro lugar, de aproveitar a oportunidade para vos agradecer por esta excelente conferência, pelo programa, as apresentações, a tradução, as técnicas, tudo correu extremamente bem. Muito obrigada. Vou levar muitas lições, aprendi muito. Tenho também algumas questões abertas que vão permanecer abertas até mesmo tendo aprendido muito. São perguntas abertas que eu vou deixar. Gostaria de deixar aqui unicamente duas delas. Em relação ao dia de ontem, foi dada uma frase muito importante. Ele disse que temos que deixar de fazer exposições para os colegas. Mas como? Não é porquê, mas como? Como é que vamos fazer isso? Como é que vamos fazer isso? Uma das formas importantes eu aprendi hoje e ontem é analisar como nós pensamos sobre os museus no nosso ecossistema e como é que as pessoas pensam fora dos museus. Estamos todos abertos à diversidade e a vários pontos de vista diferentes, mas temos que saber estas questões. Quais são as expectativas das pessoas? O que é que acontece fora do nosso edifício? Isto leva-nos à próxima pergunta que eu vou levar comigo sobre a medição e as avaliações. É uma pergunta muito geral ou generalizada. Como é que vamos fazer uma avaliação geral do impacto no campo museológico? Ouvimos hoje muitos exemplos interessantes e dados, mas a pergunta permanece aberta. Alexander Uzelax mostrou-nos como é complicado criar indicadores para capital social, bem-estar, prosperidade, atratividade, etc. E a ANQUEPS mostrou-nos há pouco claramente que a avaliação do impacto social não é só sobre aquilo que conseguimos, mas aquilo que nós não conseguimos também. A razão por que nós não conseguimos algo, ela referiu a autodiscriminação por parte dos visitantes e a falta de participação que tem havido por parte dos parceiros. Em relação à experiência, ela permanece um grande desafio para o futuro e eu penso que só é possível caso a avaliação se torne essencial nas atividades dos museus. Todos os museus devem realizar pelo menos um estudo sobre os visitantes e fazer também trabalhar em conjunto com associações como a MOI, implementar a avaliação de uma forma massiva e sistemática no setor dos museus vai demorar tempo e também dinheiro. E eu espero que os museus possam não ser afetados com os cortes orçamentais após a pandemia. Muito obrigada, David.
Coincidentemente, também tomei nota de uma das frases de Johannes Vaughan. Estava a tentar ver se seria a mesma frase que referiu. Nós não precisamos edifícios renovados, mas de uma cultura renovada. Esta frase foi muito importante para mim nos trabalhos do dia de ontem. Referiu o conceito da democracia, explicado como o Sr. Anderson e Paulo Pires Duval, entre outros oradores. Isto leva-me às palestras da manhã de manhã, a necessidade de uma avaliação das experiências e dos projetos que foram apresentados, tanto dos colegas dos museus como da academia, e também pergunto-me se vamos conseguir construir o tipo de redes que nós precisamos para estruturarmos a avaliação nos nossos museus, porque, como a Anne Krebs sublinhou, nem todos os museus têm os recursos para implementarem uma avaliação. Então, precisamos realmente de uma rede, de redes de museus e de centros de investigação para podermos fazê-lo. Em relação à responsabilidade social, nós temos responsabilidade. Para mim, foi muito importante ver isto. Se nós realmente queremos ter impacto e responsabilidade, temos que avaliar, temos que fazer avaliações. Tem razão. Isto leva-nos à conferência que vai ser realizada na Eslovénia. Após esta conferência realizada em Portugal, quais são as vossas expectativas e o que é que vocês nos podem dizer sobre a conferência seguinte? As nossas expectativas são muito elevadas e eu penso que as expectativas de todas as pessoas que participaram nesta conferência é muito elevada, porque parabéns a todos vocês e aos portugueses, porque foi uma organização impecável. Estabeleceram umas normas muito elevadas, uns níveis muito elevados. Aprendemos todos muito. Eu não me importaria de considerar aquilo que referiu sobre o edifício, mas precisamos também de museus socialmente responsáveis e, claro, um museu socialmente responsável, para mim, não é um museu que só olha para a sociedade dentro do edifício do museu. Precisamos de compreender o mundo à nossa volta, temos que fazer parte do mundo em que vivemos. É um ano muito importante para a Eslovénia, o ano atual, não só devido a esta conferência, mas porque vamos fazer parte deste grande projeto conjunto de uma conferência organizada pela Associação Alemã e Portuguesa, mas porque este ano nós vamos celebrar 30 anos de independência da Eslovénia e em 200 anos fomos o primeiro museu. Portanto, 2021 vai ser um ano ótimo. E a associação, a nossa associação vai ter o prazer de vos receber. Vamos assumir depois a presidência da União Europeia no segundo semestre de 2021. Estamos a preparar-nos para a conferência, como já disse, sobre museus e responsabilidade social, que se vai realizar no 23 e 24 de setembro e vai unir oradores de todas as partes do mundo. Na Eslovénia, vamos abrir o tópico do poder ver dos museus. O que é que nós pensamos sobre o poder ver dos museus? Começamos com o reconhecimento que quase todos os nossos problemas verdes ou ecológicos provêm de problemas sociais, que levou à deterioração do mundo à nossa volta. E isto não pode ser compreendido sem lidarmos com os problemas que nós temos na sociedade, diferentes conflitos em termos de género, problemas éticos, culturais.
estão na base de alguns problemas ecológicos. O futuro da nossa sociedade e dos museus está no reconhecimento desses problemas e em saber lidar com eles. É por isso que os nossos oradores de vários países de todo o mundo vão abrir alguns tópicos: ecologia social e museus verdes do outro lado. E vão lidar com a questão da tecnologia, digitalização. Vamos também ouvir espíritos de alterações climáticas, a implementação da Agenda 2030, a questão da ética nos museus, os museus no ativismo e o processo de repensamento do nosso propósito e o papel que temos na sociedade. Nós, como comunidade internacional, vamos pensar e repensar a nossa relação com uma sociedade que está em transformação, o nosso futuro no mundo verde e o papel das novas tecnologias nos museus, porque estão preparados e dispostos a mudar o mundo à nossa volta. Do ativismo à educação à tecnologia, vamos ser responsáveis socialmente e espero que interessantes. Muito obrigada, Alexander. Penso que provocou em todos nós uma grande vontade de participar na Conferência de Eslovénia. Obrigada, David. Obrigada, Alexander. Obrigada por toda a vossa colaboração, entusiasmo. Foi para nós um grande prazer poder organizar esta conferência com o vosso apoio e vemo-nos então em Maribor. Adeus. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Dando início à ação de encerramento da... The closing session of the Museum Action and Social Responsibility on behalf of the organizers of this conference within... Começo por agradecer a presença nesta sessão do Presidente do ICOM Internacional, da Diretora-Geral da Democracia do Conselho da Europa e da Senhora Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Com alguma pena por não nos termos podido encontrar pessoalmente, congratulamos-nos pela forma exemplar como decorreu esta conferência, agradecendo de forma muito particular aos oradores que, com enorme disponibilidade e generosidade, partilharam connosco perspectivas estimulantes, projetos inspiradores e ferramentas inovadoras, ferramentas de trabalho na área dos museus, que foram, de facto, muito interessantes. Durante todo o dia de ontem e a manhã de hoje, ouvimos falar de empenho, de compromisso, de empoderamento, de participação, de envolvimento, de relevância, ética, ativismo, transformação, tantas palavras importantes, e percebemos que não estamos apenas num momento de discussão de uma nova definição ou visão para os museus, estamos efetivamente a viver uma profunda mudança no mundo dos museus e que se deve não apenas à situação particular em que vivemos. Os museus assumem hoje, de facto, o seu papel enquanto espaços democratizantes, inclusivos e polifónicos, orientados para o diálogo crítico para os passados e os futuros.
Numa época que, particularmente em Portugal, nos preparamos para abrir as portas dos nossos museus, novamente, aos visitantes, é muito gratificante perceber que não são apenas as portas dos edifícios que abrimos e nem apenas as coleções que tornamos acessíveis, mas disponibilizamos também valores como a igualdade de direitos, a tolerância, a justiça social, tão importantes no contexto do combate do crescimento de movimentos de segregação e exclusão que assistimos. Portanto, disponibilizamos ainda entendimentos do mundo e perspectivas sobre o bem-estar planetário. E é com esta nota de esperança no crescimento da relevância dos museus e do papel dos museus na construção de um futuro melhor que agradeço por fim aos cerca de 700 participantes nesta conferência em simultâneo e desejo que as ideias aqui disseminadas floresçam no país, na Europa e no mundo, e estou já ansiosa por setembro para ouvir estas ideias na conferência da Eslovénia. Com estas palavras, então, passo agora a palavra ao Presidente do ICOM Internacional, Alberto Garlandini. Thank you very much. Muito obrigado. A diretora adjunta da Democracia, Secretária de Estado, amigos e colegas, quero começar por agradecer o Conselho da União Europeia e a Presidência Portuguesa por me convidarem como Presidenta do Conselho Internacional dos Museus. É um prazer estar aqui convosco e concluir a Conferência Europeia sobre os Museus e Responsabilidade Social. Nesta conferência de 2 dias, nós debatemos como os museus podem melhorar a participação cultural, criar novas redes e reforçar as mais antigas, construir parcerias e melhorar o tecido social. Daqui a menos de 2 meses, no dia 18 de maio, os museus vão debater coisas semelhantes em todo o mundo para o Dia Internacional da ICOM. À medida que chegamos ao primeiro aniversário dos confinamentos na Europa, o tema do Dia do Museu é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. A ICOM convida os museus, as comunidades, as instituições culturais, os governos locais para se focarem no papel dos museus de hoje e no futuro. A ICOM envia uma mensagem poderosa. Os museus são pontes entre as pessoas e as culturas. Os museus promovem a participação e diversidade. Os museus inovam e fazem experiências para responder aos desafios económicos e sociais do nosso presente conturbado. Os museus atravessam aqui a crise mais séria na sua história moderna. Os inquéritos globais da ICOM sobre o impacto da primeira e segunda vaga da Covid-19 confirmaram um clima disseminado de incerteza sobre o nosso futuro, porque é que alguns museus já reabriram com grandes limitações, mas muitos continuam encerrados. 30% dos museus receiam um downsizing e 6% um encerramento permanente. Muitos profissionais, especialmente os consultores e trabalhadores independentes, muitas vezes jovens, colegas e motivados, têm pela frente todas essas incertezas. Nós arriscamos perder o seu conhecimento e compromisso, que seria uma catástrofe. A falta de rendimentos devido ao confinamento tem sido dramático. Muitos museus vão reconsiderar os seus modelos de negócio e reinventar o seu papel social. Mais de 50% dos museus em todo o mundo queixam-se que até ao momento não receberam nem apoio financeiro direto nem indireto dos governos.
enquanto que os museus são locais de participação social, diálogo, inclusão social e recreação, tanto como instituições de conservação, comunicação, exibição e educação. Num cenário marcado pela crise de turismo de massas, há menos recursos e restrições sanitárias persistentes. Os profissionais estão a trabalhar no duro para assegurar que os governos e os cidadãos que visitar museus é tão seguro e impactante como tem sido sempre. Bem, a pandemia aumentou as desigualdades. Num mundo onde 41% da população não são utilizadores de internet ativos, a literacia digital e a falta de infraestruturas digitais aumentaram as disparidades no acesso à cultura e património. A participação significa dar acesso à cultura e património a todos os cidadãos, sem qualquer discriminação. A participação significa ser ativo no envolvimento dos cidadãos e com o envolvimento ativo os cidadãos não servem só para serem consultados ou escutados, exigem estar envolvidos na tomada de decisões, desenvolvimento constante e definição de prioridades. Acesso livre à cultura é um dos direitos humanos reconhecidos pela Declaração Universal das Nações Unidas e pela Declaração da Unesco sobre a Diversidade Cultural. A participação está no núcleo da Convenção de Faro de 2005 sobre o valor do património cultural para a sociedade. O acesso à cultura é um indicador indiscutível de o bem-estar social e bem-estar em geral. Esta abordagem não é nova para os museus. Em 1972, a Unesco e a ICOM organizaram a Mesa Redonda de Santiago do Chile, que é o marco histórico na história da museologia. Esta Mesa Redonda lançou o papel social dos museus e propôs uma visão de museus como instituições que trabalham com as comunidades locais e a promover a democratização, desenvolvimento e qualidade de vida. Desde então, os museus e museus de todos os tipos e a localização promoveram a participação de cidadãos. O papel dos museus na sociedade tem se tornado cada vez mais importante do que nunca. Esta Covid-19 fez com que os museus acelerassem as mudanças e explorar novas soluções para transformar a emergência para um catalisador para a inovação, a digitalização e novas formas híbridas de experiência cultural e disseminação têm sido desenvolvidos. Os museus reforçaram o seu alcance digital e melhoraram a sua credibilidade e reputação. Os museus já provaram que podem ser uma referência motora para os cidadãos em tempos de incerteza, de isolamento e notícias falsas. Em tempos de crises, as redes e cooperação global são indispensáveis. Era esta a ideia por detrás da parceria de 2018 entre a ICOM e a Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento, a parceria entre associações não governamentais como a ICOM e organizações económicas e governamentais como a OCDE, produziram o manual para os governos locais, a comunidade e museus para maximizar o impacto da cultura e património sobre as ODS e bem-estar. Durante esta pandemia de Covid-19, temos visto
os museus a reinventarem as suas parcerias educacionais com escolas e dar oportunidades de aprendizagem online inovadoras. Temos visto os museus a cooperar com as administrações de saúde locais para darem e oferecerem locais de vacinação. 2021 é um ano crucial para a sociedade. A ICOM pede aos museus para enfrentarem este desafio e liderar a mudança. Sem cultura ou educação, sem museus ou institutos culturais, não há futuro. Agora é a hora de melhorar a relação dos museus com as comunidades que servem e reafirmar os valores essenciais dos museus para a construção de uma sociedade justa e sustentável e um futuro igual. Agora é a hora de abarcar novas responsabilidades e uma nova cooperação, tal como os fundadores da ICOM declararam em 1946. Todos, apenas juntos, vamos conseguir ir em frente. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you. E anseios do ICOM são as nossas, naturalmente. Passo agora a palavra à Diretora-Geral de Democracia do Conselho da Europa, Snežana Marković. Olá, desde Estrasburgo, num dia de sol. Gostaria de dizer que realmente foi um prazer estar convosco nesta sessão de reflexão sobre os museus e sobre a responsabilidade social. Como um orador anterior, eu acredito que a pandemia ajudou-nos de muitas maneiras a sublinhar a importância das nossas instituições culturais e da sua contribuição para um cenário cultural florescente para a qualidade de vida dos cidadãos. Os museus sofreram bastante, tal como ouvimos do diretor-geral ou do presidente da ICOM. Como é que podemos abarcar os jovens, os anciãos? Os museus desempenham um papel fundamental nesta área, inclusivamente a perspectiva do Conselho da Europa. Vou iniciar com alguns pensamentos sobre a participação dos cidadãos, porque se tornou uma obrigação e uma necessidade política. Revitalizou a sociedade, fortaleceu a democracia e incentivou a coexistência. A participação na vida cultural é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, que também inclui o dever e a responsabilidade de preservar o património cultural para um usufruto total. Como ator principal, os museus acolhem os visitantes e não tanto os espectadores, e podem envolvê-los de uma forma ativa para além de um simples entretenimento. É essencial para os museus colocar as pessoas no centro das suas ações e colocar os direitos humanos e os valores no foco do seu trabalho. Como foi sublinhado, um Nobel Prize de Literatura, no seu manifesto sobre os museus, que passo a citar: os pequenos museus nas ruas escondidas das cidades europeias, faz-me lembrar que os museus, tal como os romances, também falam
pelos indivíduos. A medida de medir o êxito dos museus não deveria estar na sua capacidade de representar o Estado, ou a nação, ou uma empresa, ou uma parte da história, mas a capacidade de revelar a humanidade dos indivíduos. E assim termina a minha citação. Quando falo de cultura, a participação e a responsabilidade social das instituições culturais, podemos mencionar dois instrumentos do Conselho da Europa de particular relevância. Uma é a Convenção de 1944, que tem o objetivo de desenvolver uma compreensão mútua entre os europeus e a apreciação recíproca da sua diversidade cultural. A Convenção lida e serve de enquadramento para a ação do Conselho da Europa no campo cultural para os 47 Estados-membros da nossa instituição e em conjunto com a Bielorrússia, Cazaquistão. E, portanto, temos aqui um âmbito bastante vasto. Também é um instrumento muito importante. Há um instrumento muito importante que já foi mencionado também, um mais recente, de 2005, a Convenção de Faro, que, como ouvimos, oferece um enquadramento de inspiração para envolver a sociedade civil de uma forma ativa em relação ao património cultural. Na Convenção de Faro, o que é importante são os significados que os objetivos do património e isso também representam para as pessoas. Isto sublinha o conceito da utilidade do património cultural, em vez de sublinhar unicamente a proteção e a preservação. Portanto, a utilidade do património na vida do dia-a-dia das pessoas faz com que o envolvimento tenha significado caso exista algo mais do que a proteção. Outro caso, para exemplificar os museus europeus que é dos auspícios do nosso Parlamento, os visitantes, incluem o Museu da Federação Russa, o Museu Nacional em Tirana, Albânia, e o Museu da Guerra Infantil. Isto estabelece a ligação entre os museus e os direitos humanos. E o seu papel é importante em ir além das memórias passadas para discutirmos o panorama atual. A liberdade de expressão, discriminação. Estes assuntos também são muito importantes, claro, e estão no coração do Conselho da Europa. Agora, em relação ao futuro, pensando mais além sobre a responsabilidade social e o envolvimento das comunidades nos museus, parece-me, para mim, importante. 5 elementos para mim são muito importantes. O primeiro é ultrapassar a percepção dos museus em termos económicos, puramente económicos, porque contribuem para sociedades mais coesas. Diferentes culturas, diferentes pontos de vista. Em segundo lugar, o património cultural também oferece às pessoas ao acesso de identidade. Às vezes, identidades múltiplas e coincidentes. O sentido de pertença a uma comunidade que contribui para uma coesão mais forte, uma compreensão mútua ampliada. Os autores do setor do património cultural e os museus têm que determinar um papel-chave em atingir essas metas. Terceiro, os museus refletem
alterações ricas e dinâmicas no ambiente. Incluem objetos que contam uma única história da humanidade e também envolve os valores e as ações dos períodos históricos passados, ideias históricas e sociológicas. Em segundo lugar, aliás, o quarto ponto, um pouco de mudança é necessária na estruturação dos museus. Os museus podem se tornar menos hierárquicos e mais horizontais, adaptando-se às alterações do perfil dos visitantes para preencherem o seu papel social de uma melhor forma. Os museus também têm que colocar as necessidades da população no topo da sua agenda e devem articular os seus valores na transformação das comunidades. Em relação ao verão, parece-me que no futuro os museus devem desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de uma sociedade mais coesa, servindo como um espaço de diálogo intercultural, participação e ação comunitária. Também devem refletir o direito a participar na vida cultural, garantindo às sociedades democráticas de avançarem, contribuindo para uma educação de qualidade, desenvolvimento sustentável da economia. Os museus têm um potencial enorme em aumentar a consciencialização do público sobre o património cultural e têm uma responsabilidade de cuidarem dos cidadãos, de todos eles. Isto no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também devem abraçar novas soluções, abraçando as novas tecnologias e contribuindo para eliminar as diferenças digitais que estão a impedir, como ouvimos, a participação na cultura. A literacia ou a alfabetização da tecnologia também é a chave para o futuro. Senhoras e senhores, tenho a certeza que vocês concordam comigo que esta conferência foi muito rica e muito proveitosa. Também penso que é necessário fazer um acompanhamento muito importante deste evento tão importante. Gostaria de agradecer e de mencionar a minha gratidão do Conselho da Europa e dos meus colegas perante as autoridades portuguesas por terem organizado uma conferência tão importante. E uma gratidão muito grande a todos os participantes por terem partilhado as suas experiências conosco. E com isto volto a agradecer pela oportunidade de ter podido participar na conferência. Muito obrigada pelas palavras que proferiu. Palavra à Senhora Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira. Cara Rita Jerónimo, Subdiretora-Geral da Direção-Geral do Património Cultural, caro Alberto Garlandini, Presidente da ICOM Internacional, cara Sejana Markovic, Diretora-Geral da Democracia do Conselho da Europa, boa tarde a todos os que nos estão a assistir a esta conferência por esta via digital. Com o humor que lhe era habitual, Gertrude Stein escreveu um dia que no museu devemos andar devagar, mas nunca parar de andar. Julgo que o mesmo se pode dizer sobre o que se espera de um conferencista, especialmente nestas circunstâncias em que me encontro, no encerramento de uma conferência como aquela que acabamos de assistir. Nestes 2 últimos dias caminhámos devagar, mas continuadamente, por um dos temas centrais e fundamentais do património cultural, definidor para os museus, para a sua identidade e para o seu papel na sociedade contemporânea. Numa mesma altura em que as modernas ideias de liberdade e democracia se começavam a definir, no seio do iluminismo, começou também a história do Museu Moderno. Museu Moderno como um espaço de instrução através da apresentação de objetos. O museu é irmão coevo da forma como passámos a construir a democracia, a liberdade, a diversidade e a participação ativa de cada um na vida social e política. As definições académicas e legais intuem esta ideia,
mas foi a literatura, talvez quem melhor a expressou, quando Orhan Pamuk escreveu que os verdadeiros museus são lugares onde o tempo se transforma em espaço. Esta expressão é cheia de consequências, não apenas no sentido de que os museus transformam o passado em galerias e corredores de objetos culturais que significam, explicam ou dão a conhecer esse tempo que foi, mas também porque devem agir, dialogar, problematizar e questionar o tempo que vivem e o tempo que ainda está por viver. A responsabilidade e o compromisso dos museus deve ser esta: transformar o tempo num espaço aberto, capaz de dialogar com todos e que não apresentar uma verdade única e inequívoca. Mas esta ideia recorda-nos mais. Recorda-nos que o tempo não se transforma apenas em espaço, mas transforma-se para uma diversidade de espaços, no sentido em que a responsabilidade dos museus é para com a comunidade, do mais amplo ao mais lato que este termo permite, da proximidade com o território, em que age ao diálogo com as grandes tendências nacionais e internacionais. Os museus são, por natureza e missão, espaços abertos ao público, lugares visitáveis e que acolhem. Como nenhuma outra instituição, os museus representam o ideal de uma cultura acessível, democrática e centrada na preservação do património e na promoção do desenvolvimento pessoal. Os museus estão em primeiro lugar ao serviço da cultura, seja enquanto lugares visitáveis, seja enquanto espaços únicos e singulares do património nacional e de toda a sua história, seja enquanto instituição comprometida que escuta as comunidades, que se questiona e aprende a encontrar soluções. Quero por tudo isto mostrar que, tal como nos museus, o tempo se transforma em espaço. Na nossa ação, temos procurado que estas ideias se transformem em políticas concretas. Foi, aliás, neste espírito que em Portugal criámos o grupo de projetos para os museus do futuro, cujo relatório apresentou recomendações e propostas que de políticas públicas, tanto no curto prazo como no horizonte temporal dos próximos 10 anos. As recomendações deste grupo, divididas em eixos temáticos, debruçaram-se, aliás, sobre aquele que é um dos subtemas desta conferência, as redes e parceria. Sobre este aspecto, quero também realçar a importância que deve ser atribuída ao trabalho em rede, quando perspectivamos o trabalho dos museus. Sabemos hoje, melhor do que nunca, que o seu papel será amplamente potencializado quanto maiores e mais abrangentes forem as parcerias entre o setor público e o setor privado, quanto maior for o envolvimento da sociedade civil e da academia no desenvolvimento de atribuições a que tradicionalmente lhes estão cometidas. Aproveito este momento de reflexão para assinalar que ontem e hoje fomos aqui como um museu. Fomos estrategicamente um espaço aberto, resultado de uma intenção que se transformou numa cooperação transnacional e que tornou e continuará a tornar este tema um dos eixos das 3 presidências consecutivas do Conselho da União Europeia, da Alemanha, de Portugal e da Eslovénia. Quero, por isso, agradecer a quem participou nesta conferência, contou com cerca de 1.500 participantes inscritos, e ao demais público que demonstra um interesse crescente por estes temas que se discutem e, muito especialmente, aos oradores e à comunidade alargada de partilha em redor dos museus que testemunham. A descoberta só se concretiza no dar a conhecer e, por isso, um agradecimento especial a quem organizou e deu a conhecer esta conferência, à Direção-Geral do Património Cultural e a toda a sua equipa que, ao longo dos últimos meses, num contexto complexo e sem precedentes, conseguiram lograr o excelente resultado a que todos assistimos nos últimos 2 dias. Deixo também aqui uma especial referência às parcerias com a NEMO, Network of European Museum Organizations, e à Associação de Museus da Eslovénia. Estas iniciativas consagram um lugar no topo da agenda europeia para o património cultural, uma das prioridades portuguesas para este semestre e que terá seguimento também ao nível do Conselho, numa abordagem distinta, mas indispensavelmente complementar. Os museus, oferecendo justiça à etimologia do seu nome, são o lugar em que a cultura atinge o seu significado mais vasto e consequente, onde o património cultural é memória, mas também motor de progresso e incentivo à criação artística e, claro, ao desenvolvimento científico e tecnológico. Há muito sabemos que é na cidade e em comunidade que cada um de nós atinge a plenitude da sua vida. Hoje, muito graças ao diálogo que aqui promovemos, julgo que termos demonstrado que os museus são um lugar em que a cultura alcança essa plenitude. Muito obrigada a todos.